Eu nunca fui de reclamar do silêncio. Depois dos 60, ele passou a ser meu companheiro mais fiel. A casa parecia respirar junto comigo. Lenta, cansada, às vezes com um estalo no piso que lembrava um suspiro. Depois que me aposentei, o tempo deixou de correr. Ele apenas se arrastava. As manhãs eram feitas de café preto e jornal. As tardes de caminhadas curtas e jantares simples. E as noites pertenciam a ela. Marina sempre teve uma rotina metódica. Às 10 em ponto, ela apagava a TV, fechava as cortinas e dizia a mesma frase, com a mesma entonação que parecia ensaiada. Vou lá rezar com o Lucas. O lá era o quarto do nosso filho, que já tinha 22 anos, mas ainda morava conosco enquanto terminava a faculdade. Eu nunca achei estranho. Pelo contrário, sempre admirei a ligação entre mãe e filho, aquele carinho silencioso que só eles dois compartilhavam. Marina sempre foi mais próxima do Lucas do que de mim, e eu aceitava isso como algo natural. Ele era o caçula, o menino que ela tanto desejou quando já não acreditava mais que poderia ter outro filho. Eu ficava na sala, ouvindo o som das orações abafadas pelo corredor. Às vezes, escutava o amém sussurrado. Outras vezes, o silêncio absoluto. Achava bonito. Me trazia um certo consolo saber que, enquanto eu envelhecia e perdia a fé em tanta coisa, ela ainda acreditava em algo. As primeiras semanas depois da minha aposentadoria foram assim. Eu sentado na poltrona velha, com um copo de uísque pela metade, ouvindo o som distante das rezas. Era quase um ritual doméstico, o dela e o meu. Mas o que mais me confortava era a sensação de harmonia. Por mais simples que fosse a vida, havia paz. Marina e eu tínhamos passado por altos e baixos, crises financeiras, doenças, a perda dos meus pais, mas estávamos ali, sobrevivendo juntos. Eu acreditava nisso. Até começar a perceber os pequenos desvios. No começo, eram coisas tão sutis que pareciam tolices. Ela demorava um pouco mais do que o normal no quarto. Às vezes, eu adormecia na poltrona e acordava sozinho, já de madrugada, com o som da porta do quarto do Lucas se fechando devagar. Ela sempre voltava leve, silenciosa, e quando se deitava, o corpo dela exalava um cheiro diferente que eu não sabia descrever. Não era perfume nem sabão. Era algo mais denso. Uma noite perguntei casualmente se o Lucas estava com algum problema. Ela respondeu rápido demais, como quem ensaia uma resposta antes da pergunta. Não, amor. Ele só anda preocupado com as provas. Eu oro com ele para acalmar. E sorriu. Aquele sorriso curto, polido, sem alma. Não insisti. Sempre achei que confiança era a base de tudo. E a minha, apesar das rugas e do cansaço, ainda era inteira. Mas quanto mais os dias passavam, mais a rotina mudava. O vou rezar com o Lucas começou a vir acompanhado de outros detalhes. Ela levava o celular no bolso, uma garrafinha de água e às vezes um caderno. Eu não via problema nisso, mas o tempo, o maldito tempo, passou a ser o que me inquietava. 10 minutos viraram 30. 30 viraram 1 hora. E quando ela voltava, já era quase meia-noite. A casa, que antes respirava comigo, passou a me observar. Os barulhos mudaram. O silêncio também. Uma vez, levantei para beber água e notei uma luz fraca vindo do corredor. O quarto do Lucas estava com a porta apenas encostada. E por baixo dela passava um feixe de luz amarelada, meio tremido. Não parecia o abajur. Tinha um som baixo, um zumbido quase elétrico. Eu dei 2 passos, mas parei. Não sei explicar o porquê. Talvez por medo de invadir um espaço que não era mais meu. Voltei para a cama. Fingi que nada aconteceu. Nos dias seguintes comecei a reparar melhor em Marina. Ela evitava me olhar nos olhos quando falava. O tom de voz estava sempre calmo, mas frio. E o Lucas parecia diferente, mais distante, menos filho.
Às vezes eu o encontrava na cozinha tarde da noite e ele fingia estar estudando. Tinha olheiras, mãos trêmulas. Eu perguntava se estava tudo bem e ele respondia com um "tudo ótimo, pai", seco, automático. Foi quando notei que já fazia semanas que não jantávamos juntos. Marina sempre dizia que ele comia no quarto porque gostava de estudar em silêncio. Silêncio. A palavra que sempre me trouxe paz começou a me dar arrepios. Havia algo escondido naquele silêncio. Algo que não rezava. Algo que me observava de volta, esperando o momento certo para ser descoberto. Na noite seguinte, quando ela se levantou e disse a frase habitual: "Vou lá rezar com o Lucas", eu apenas assenti, como sempre. Mas, desta vez, deixei a TV ligada, o volume no mínimo, e esperei. O relógio da sala marcou 22h05, depois 22h30, e então 23h. A reza estava longa demais. Naquela noite, algo dentro de mim se recusou a dormir. Não era insônia. Era um tipo diferente de vigília. Como se o corpo inteiro tivesse aprendido a ouvir o que o coração não queria admitir. Eu permaneci sentado na poltrona, a luz da televisão piscando sobre o tapete, fingindo assistir a um programa qualquer. Mas, na verdade, eu contava os segundos. O som da casa se tornara o único diálogo que eu ainda tinha. O estalar do piso, o motor da geladeira, o tic-tac do relógio que Marina sempre dizia estar adiantado uns minutinhos. E, por fim, o eco distante das vozes, dela e do Lucas, atrás da porta do quarto. A princípio, era um murmúrio indistinto, como um sussurro de oração. Mas naquela noite, havia algo diferente. Um tom de impaciência, quase uma discussão abafada. Não consegui entender as palavras, só o ritmo. Duas vozes que se alternavam, uma mais firme, outra hesitante. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Afinal, quem desconfia de uma prece? Mas o som voltou, e agora era um sussurro mais rápido, seguido por um ruído metálico. Algo caiu no chão. Um segundo depois, silêncio absoluto. Foi aí que percebi que estava de pé, sem lembrar de ter levantado. O coração batia forte, não de ciúme, nem de raiva. Era medo. Medo de que, por trás daquela porta, existisse algo que eu não estava preparado para ver. Mas não fui. Dei meia volta. Fui até a cozinha e me servi de um copo d'água, tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era apenas uma oração mais longa. Um problema familiar. Talvez uma conversa delicada. Mesmo assim, a dúvida ficou presa no peito. No dia seguinte, o clima na casa estava estranho. Marina me deu bom dia com um beijo rápido e um "dormi mal", que soou mais como um aviso para não perguntar nada. O Lucas saiu cedo, de mochila nas costas e fones no ouvido. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. E com ele, a minha inquietação. Passei a manhã inteira tentando me distrair. Reguei as plantas, organizei os papéis do escritório, até varri o quintal 2 vezes. Mas tudo parecia inútil. Era como se a casa tivesse perdido o ar. E, de algum modo, eu também. No almoço, ela comentou casualmente que o Lucas tinha uma fase difícil por causa da faculdade e que estava tentando ajudá-lo com fé. A frase me atravessou. Com fé. De repente, as orações noturnas ganharam um peso que antes não tinham. A partir daí, comecei a reparar nos detalhes. Ela andava com o celular grudado na mão, mas sempre virava a tela para baixo quando eu me aproximava. O quarto do Lucas vivia trancado, mesmo quando ele saía. E toda noite o mesmo ritual. Ela se levantava, olhava para mim com um sorriso leve, aquele sorriso de rotina, e dizia: "Vou lá rezar com o Lucas." Mas agora eu não sorria de volta. Eu apenas observava. Numa das noites seguintes, decidi fingir que ia dormir mais cedo. Desliguei a TV, subi para o quarto e deixei a porta entreaberta. Quando ouvi os passos dela no corredor, seguidos do clique suave da porta do Lucas se fechando,
Esperei 5 minutos e desci. Andei devagar, quase sem respirar. O corredor estava escuro, só a fresta de luz escapava por baixo da porta. Coloquei o ouvido perto. Não havia oração. Havia murmúrios rápidos, o som de folhas sendo viradas e, por um instante, um choro contido. Era o Lucas. Mãe, isso não está certo. Ouvi claramente, e o resto se perdeu num sussurro. O corpo inteiro se arrepiou. Dei um passo para trás. Tropecei levemente no tapete, e o barulho ecoou como um tiro. Silêncio total. O som cessou imediatamente. Esperei alguns segundos, o coração disparado, e recuei para o quarto antes que ela saísse. Minutos depois, ouvi seus passos de volta pelo corredor. Ela entrou no nosso quarto, ajeitou o cabelo e se deitou, como se nada tivesse acontecido. Fingi dormir. Quando amanheceu, o cheiro de café fresco me guiou até a cozinha. Ela já estava lá, sorrindo como sempre. Você dormiu bem? Perguntou sem olhar para mim. Assenti. Mas algo no olhar dela, quando finalmente cruzou o meu, denunciava que ela sabia. Sabia que eu tinha ouvido. E ainda assim manteve o papel de mulher calma e amorosa. Nos dias seguintes, as orações continuaram. E eu continuei fingindo que acreditava nelas. Mas dentro de mim, a confiança começou a rachar. Lenta, silenciosa, quase invisível, como uma fissura no vidro que só aparece quando a luz incide no ângulo certo. Até que uma noite, enquanto esperava mais uma reza, percebi algo novo. O som de uma gaveta se abrindo e papéis sendo empilhados. Documentos. Eu reconheceria aquele som em qualquer lugar. Naquela hora, percebi que o que ela chamava de oração tinha outro nome. E o que eu sentia não era mais dúvida, era certeza. Depois daquela noite, o mundo dentro da minha casa pareceu mudar de cor. Não houve briga, nem gritos, nenhum confronto direto. Mas algo invisível havia se instalado entre nós, como uma névoa densa que me separava deles, mesmo quando estávamos sentados na mesma mesa. Marina continuava com suas orações diárias, sempre pontuais, sempre longas. Mas agora eu já não via fé em seus gestos, nem ternura em sua voz. Ela se movia com cautela, como quem vive encenando uma peça na qual o público é um só. Eu. E o Lucas, antes risonho, antes carinhoso, passou a me tratar com uma distância calculada. Ele não me chamava mais de pai, apenas cara ou você. Evitava contato visual. Falava pouco. E quando falava era com o tom impaciente de quem está sempre sendo interrompido. Eu tentava puxar assunto, mas as respostas vinham cortadas, como se cada palavra tivesse um limite de tempo. Tudo bem com as aulas? Tá. Precisa de ajuda com o estágio? Não, tá de boa. Esses silêncios são piores do que discussões, porque uma discussão ainda tem ruído, ainda tem vida. O silêncio é morte em câmera lenta. No início, tentei manter as aparências. Preparei o jantar favorito deles numa sexta-feira. Frango assado e batatas com alecrim. Marina elogiou o cheiro, mas comeu 2 garfadas e disse que estava cansada. Lucas nem apareceu. Disse que já tinha comido no quarto. Foi assim que os rituais de família se dissolveram, não em uma explosão, mas em pequenos gestos que pareciam inofensivos. A televisão ligada enquanto jantávamos, o celular sobre a mesa, as risadas contidas atrás das portas. Certa manhã, entrei na sala e encontrei Marina no telefone. Quando percebeu minha presença, abaixou a voz. Depois eu falo com você, tá? Ela desligou rápido e mudou de assunto. Mas o olhar dela, o olhar me atravessou. Era o olhar de quem guarda segredos e culpa, quem percebe. Passei a notar como o quarto do Lucas permanecia trancado quase o tempo todo. Um cheiro de papel queimado escapava por baixo da porta de vez em quando. E mais de uma vez ouvi o som de plástico sendo rasgado. Perguntei o que era e ele respondeu sem hesitar. Nada. Tô limpando umas coisas antigas.
Mas eu sabia que havia algo sendo apagado. À noite, Marina voltava a rezar, sempre depois das 10. E quanto mais o fazia, mais eu me sentia um intruso dentro da minha própria casa. Comecei a dormir no sofá. Disse que era por causa do calor, mas era mentira. Eu só não suportava o cheiro do quarto, o perfume dela misturado com aquela sensação de que nada mais era verdadeiro. Ela não reclamou. Nem perguntou o motivo. Apenas aceitou, como quem já esperava. O tempo passou a se arrastar diferente. Os dias eram feitos de silêncio e olhares cruzados que não diziam nada. As noites, de passos leves e portas que se fechavam devagar. Certa tarde, encontrei o Lucas sentado na varanda, digitando algo no laptop. Tentei me aproximar, perguntar sobre o curso. Ele fechou a tampa imediatamente e se levantou. Tenho que sair. Para onde? Com a mãe. Coisa da faculdade. Mentira. Eu sabia. Eles não sabiam mais mentir direito. À noite, eles voltaram juntos. Tarde. Marina entrou direto no quarto do Lucas e a porta se fechou. Nenhuma oração. Nenhum som de fé. Apenas o clique da tranca. Fui para a cozinha, sentei à mesa e fiquei olhando para as cadeiras vazias. Percebi que não havia mais espaço para mim ali. Nem nos jantares, nem nas conversas, nem nas orações. Mas o que me doía mais não era o segredo. Era a cumplicidade deles. Mãe e filho, unidos contra o mesmo homem que sustentou aquela casa, que pagou os estudos, que acreditou. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que o que estava sendo rezado todas as noites não era um pedido a Deus. Era um pacto. Um pacto selado em silêncio. Um pacto do qual eu era o sacrifício. Naquela semana, decidi começar a anotar tudo. Horários, frases soltas, mudanças de comportamento. Não por paranoia, mas por necessidade. Porque se eu não registrasse, acabaria duvidando de mim mesmo. E era exatamente isso que eles pareciam querer. Me fazer duvidar da própria sanidade. Foi assim que encontrei o primeiro rastro concreto. Um envelope rasgado, no fundo do cesto de lixo do escritório. No remetente, o nome de um banco. Dentro, apenas um aviso de débito em atraso, em nome de Marina. Mas o detalhe que me gelou o sangue foi outro. O número da conta era conjunto. Meu nome estava lá. E a assinatura não era minha. Guardei o papel no bolso sem dizer nada. Voltei para a sala, sentei na poltrona e esperei o relógio marcar 10 horas. Quando ouvi Marina levantar e dizer o de sempre, vou lá rezar com o Lucas, eu apenas fechei os olhos e respirei fundo. A partir daquela noite, não haveria mais fé. Haveria vigilância. O relógio da sala marcava 10h30 quando Marina se levantou. O gesto foi o mesmo de sempre. Ajeitou o cabelo diante do reflexo da TV apagada, pegou o celular do braço do sofá e o colocou no bolso. Vou lá rezar com o Lucas. A mesma frase, a mesma entonação. Mas dessa vez, algo no meu corpo não obedeceu ao costume de apenas assentir. Esperei ela sumir pelo corredor. O som dos passos ecoou por alguns segundos, depois cessou com o clique abafado da porta do quarto do nosso filho. Deixei a televisão ligada, volume quase 0, e fiquei parado, como se o silêncio da casa fosse uma rede pronta para me prender. A distância entre a sala e o quarto parecia maior naquela noite. Cada passo meu soava alto demais. Cheguei até o fim do corredor e me encostei na parede. Pela primeira vez, não havia sussurros de prece. O som que vinha lá de dentro era outro. O arrastar de uma cadeira, o papel sendo rasgado, e depois, um som seco, metálico, como o clique de uma tranca sendo aberta. O ar parecia mais denso. Me aproximei devagar, encostei o ouvido na madeira da porta. As vozes vieram nítidas. Marina falava baixo, tensa. É só até resolvermos, filho. Ele não precisa saber. E o Lucas respondeu quase sussurrando. Mas mãe, se ele descobrir, da cadeia. Meu estômago revirou. Cadeia.
A palavra ficou martelando, fria e cortante. Ouvi um papel deslizando, o barulho de caneta arranhando a superfície. Assinaturas, mais de uma. Ela disse: confia em mim. É para proteger a gente. Ele não entenderia. O ele era eu. E naquele momento a ficha caiu. O que se passava ali não tinha nada a ver com oração, nem fé. Era algo concreto, planejado e com o meu nome no meio. A raiva veio como um impulso, mas foi contida no mesmo segundo. A pior arma que um homem pode usar contra uma mentira é o silêncio. E eu, naquela hora, decidi que meu silêncio seria uma armadilha. Afastei-me da porta antes que notassem minha sombra por baixo. Voltei para a sala e desliguei a TV. Sentei na poltrona, coração acelerado, olhando para o nada. O som das vozes ainda ecoava na minha cabeça, mas agora acompanhado de um novo barulho. O da dúvida tentando se transformar em certeza. Cerca de 40 minutos depois, a porta do quarto se abriu. Ela passou por mim como se eu fosse parte da mobília. Sorriu rápido, aquele sorriso sem alma que já se tornara a máscara perfeita. Boa noite, disse, e seguiu para o quarto. O Lucas apareceu segundos depois, o olhar perdido. Quando me viu acordado, parou por um instante. Tá tarde, pai, murmurou e subiu. Eu não respondi. Apenas observei o jeito como ele evitava meu olhar. O mesmo olhar que, anos atrás, buscava o meu quando caía da bicicleta ou tinha febre de madrugada. Agora, era um olhar de cúmplice ou de refém. E eu não sabia o que era pior. Esperei a casa adormecer. Depois de uns 30 minutos, voltei ao corredor e olhei por baixo da porta do quarto do Lucas. Um detalhe me chamou a atenção. A luz do abajur ainda estava acesa. No chão percebi um reflexo de metal. Pequeno, mas visível. Aproximei o rosto e, com o olhar colado à fresta, vi a borda de um cofre. Daqueles portáteis de mesa que se abrem com chave ou senha. Meu cofre. O mesmo que ficava no armário do escritório. Mas o meu estava vazio havia meses. Recuei. De repente, tudo começou a se conectar. O envelope bancário, as orações, as conversas noturnas, o olhar cúmplice. Eles estavam mexendo em algo que me pertencia e usavam a fé como cortina. Voltei para o sofá e fiquei ali, imóvel, com o coração batendo nas têmporas. Não dormi, não sonhei. Passei a noite acordado, planejando. Na manhã seguinte, fingi normalidade. Cumprimentei os dois, bebi o café que ela preparou, li o jornal. Mas enquanto Marina lavava a louça, percebi a chave do cofre presa ao chaveiro do avental dela. Pequena, prateada, com uma fita azul. O detalhe me corroeu o estômago. E ainda assim permaneci em silêncio. A partir dali, passei a estudar cada movimento dela, cada frase, cada olhar. E quanto mais eu observava, mais entendia que o que havia entre nós já não era casamento. Era um jogo. Um jogo perigoso, onde eu era o único que ainda fingia não saber as regras. Naquela noite, quando ela se levantou novamente dizendo, vou lá rezar com o Lucas, eu apenas respondi com um, reze por mim também. Ela sorriu. E por um instante, senti que esse sorriso foi o primeiro sincero em muito tempo. Mas não era de ternura. Era de desafio. E foi nesse exato momento que decidi que, antes da próxima reza, eu descobriria tudo. Não por ciúme, não por orgulho, mas porque aquele quarto, que um dia abrigou o som das orações de um menino, agora guardava o som de algo muito mais sombrio. O barulho da minha própria ruína sendo planejada. O dia seguinte nasceu cinza. Aqueles dias em que o céu parece pesar sobre o telhado e até o som do vento soa cansado. Marina acordou antes de mim, como sempre. Quando entrei na cozinha, o café já estava pronto, mas ela não estava lá. A caneca dela ainda fumegava sobre a mesa. O silêncio, mais uma vez, foi o primeiro a me dar bom dia. Peguei minha xícara e fiquei olhando pela janela. Lá fora, o carro dela já não estava na garagem. Tinha saído cedo, cedo demais. Não me avisou,
Não deixou bilhete. Senti o velho instinto que há tempos vinha tentando abafar. Algo estava prestes a se revelar. Subi para o escritório. O quarto do Lucas estava fechado e do outro lado vinha o som baixo de música. Fones de ouvido, talvez. Parei diante da porta e fiquei ali por alguns segundos. Não bati. Não chamei. Apenas me virei e segui até o cômodo ao lado. Meu escritório, ou o que restava dele. Sobre a mesa, pilhas de papéis, contas antigas, extratos bancários. E no fundo da prateleira, o espaço onde antes ficava o cofre. Um espaço limpo, sem poeira, como se algo tivesse sido removido há pouco tempo. Mas o que Marina e Lucas não sabiam era que, anos atrás, quando instalei aquele cofre, mandei fazer 2 cópias da chave. Uma estava no chaveiro dela, a outra guardada num lugar que ninguém jamais imaginaria procurar. Dentro da capa falsa de um livro de filosofia que ficava no fundo da estante. O Mito de Sísifo. Camus. O homem que dizia que a vida é empurrar uma pedra montanha acima, sabendo que ela vai cair. Naquele dia, eu empurrava a minha. Peguei a chave, senti o metal frio entre os dedos e voltei para o corredor. O quarto do Lucas continuava trancado. Bati 2 vezes, nenhuma resposta. Esperei. Depois girei a maçaneta. Surpresa. Estava destrancado. Abri devagar, deixando a luz do corredor invadir o quarto. O ar ali dentro era pesado, abafado. O cheiro de papel queimado que eu sentira dias antes era forte. No chão, pedaços de envelopes, restos de selos e um cinzeiro cheio de pontas de cigarro. A escrivaninha estava coberta de papéis, planilhas, anotações rabiscadas às pressas. E sobre ela, o cofre. O mesmo cofre. O coração começou a bater devagar, não rápido. Devagar, como se quisesse acompanhar o som da chave entrando na fechadura. Girei 1 vez. 2. E o clique veio. Seco. Final. Quando abri, o ar pareceu sair junto. Dentro havia uma pilha de documentos dobrados com cuidado. E por cima, um envelope pardo com meu nome escrito à mão. Peguei o envelope. Dentro, 3 folhas impressas e uma assinatura falsificada. A minha. Contrato de transferência de propriedade. O terreno onde eu e Marina morávamos havia sido colocado à venda, e o documento atestava a autorização conjunta de ambos os proprietários. Mas eu nunca assinei aquilo. A venda já estava em andamento. Preço abaixo do valor real. E a conta indicada para recebimento não era a minha, era a de Lucas. As pernas falharam. Sentei na beira da cama, o papel tremendo nas mãos. Por um instante, tudo ficou mudo. Nenhum som, nem mesmo o meu próprio fôlego. A ficha demorou a cair porque, no fundo, eu ainda queria acreditar que havia um mal-entendido. Mas quanto mais eu lia, mais percebia que o plano era antigo, meticuloso, calculado nos detalhes. A assinatura falsificada datava de 2 meses antes. 2 meses em que ela rezava todas as noites. Olhei em volta e só então percebi o caderno sobre a escrivaninha, aberto. Folhas preenchidas com caligrafia de Marina. Transferência total até julho. Evitar conflito. Ele não suspeita. Usar discurso de fé para acalmar. A letra dela, a voz dela, as orações dela. Fechei o cofre devagar. Sentei na cadeira encarando o chão, enquanto o ar parecia mais espesso a cada segundo. A raiva tentou vir, mas não veio. No lugar dela, apenas uma sensação estranha, um alívio sombrio. Porque a dúvida, aquela que me torturava há semanas, finalmente tinha nome. Era traição, não no sentido carnal, pior. Era uma traição de sangue e de fé, de mãe e filho, de família. Levantei e olhei o relógio na parede. 11h42. O tempo exato em que ela costumava rezar. Fui até o espelho e encarei o homem que estava ali. Não vi um traído. Vi um sobrevivente. E entendi que o próximo passo não seria confronto. Seria preparação. Peguei os papéis, dobrei-os com cuidado e coloquei dentro de um envelope novo.
Fechei com fita adesiva e escrevi apenas uma palavra na frente: prova. Guardei o envelope dentro do mesmo livro de filosofia de onde tirei a chave. Fechei a estante, ajeitei os livros na ordem de sempre e respirei fundo. Naquela noite, quando Marina voltou para casa, me encontrou sentado na poltrona, calmo, assistindo ao noticiário. Ela beijou minha testa e disse: "Vou lá rezar com o Lucas." E eu, olhando para a tela, respondi: "Reze por nós dois." Dessa vez, a voz dela falhou. Talvez por medo, talvez por intuição, mas pela primeira vez, ela hesitou antes de ir. E pela primeira vez, eu sorri, porque agora eu é que estava rezando. Mas a minha oração era outra, que a verdade enfim tivesse paciência. A partir daquela noite, o silêncio deixou de ser um abrigo. Virou minha arma. Descobrir a verdade não me trouxe alívio, me trouxe direção. Eu sabia que não podia confrontá-los de imediato. Não ainda, porque o confronto alimenta o mentiroso e eu precisava deixá-los acreditar que ainda tinham o controle. Marina continuava com o ritual das 10. E eu, com o meu. Sentar na poltrona, fingir distração e observar. Cada passo, cada pausa, cada respiração que ela prendia antes de atravessar o corredor. Era como assistir a uma peça cuja falha no roteiro eu já conhecia de cor. No primeiro dia após a descoberta, agi normalmente. Fui ao mercado, fiz almoço, comentei banalidades. Mas a forma como ela me olhou quando entrei em casa me confirmou tudo. Ela estava tentando decifrar o quanto eu sabia. E a cada vez que ela não encontrava resposta, eu vencia. O Lucas, por outro lado, parecia mais inquieto. Evita-me completamente. Passava o dia trancado no quarto e quando cruzávamos no corredor, ele desviava o olhar como uma criança que teme castigo. Mas eu não o odiava. Não ainda. Eu via nele o reflexo de alguém dominado pela própria mãe, sufocado pelo medo, cúmplice por fraqueza, não por malícia. Mesmo assim, o que estavam fazendo comigo não deixava espaço para piedade. Naquela semana, percebi que eles começaram a esconder correspondências. A caixa de correio, antes vazia, agora era aberta apenas por ela. Cartas que chegavam no meu nome desapareciam antes que eu pudesse tocá-las. Comecei a levantar mais cedo. E numa manhã de terça, antes do sol nascer, encontrei o carteiro deixando um envelope pardo. No destinatário, meu nome completo. No remetente, o banco. Abri ali mesmo, em silêncio. Era um aviso de transação pendente, venda do imóvel em andamento, o mesmo terreno da casa, e a assinatura digital no rodapé, a falsificada, exatamente igual à que eu havia encontrado no cofre. O prazo para conclusão: 5 dias úteis. Fechei o envelope e voltei para dentro. Marina ainda dormia. Lucas também. Mas eu já não era o mesmo homem que havia se deitado ali. Preparei o café, sentei à mesa e fiquei observando o vapor subir da xícara. O silêncio daquela manhã tinha outro gosto. Era o gosto da paciência antes do contra-ataque. Naquela tarde, fui até a papelaria do centro e comprei um caderno de capa dura. Na primeira página escrevi: "Eles acham que rezam. Eu observo." A partir dali, anotei tudo. Horários, datas, ligações, frases soltas, expressões, mentiras. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça que eu já sabia o final. E quanto mais eu escrevia, mais leve me sentia. Não porque o peso diminuía, mas porque agora o peso tinha formato. Naquela mesma noite, quando Marina anunciou sua reza, resolvi testar os limites. "Ora por mim também, tá?" Falei com voz neutra. Ela me olhou rápido, surpresa. Um microsegundo de hesitação. Um piscar mais demorado. Depois sorriu, tensa. "Claro, amor. Sempre." Mas a palavra sempre soou vazia, como se ela mesma soubesse que era mentira. Dessa vez, esperei 10 minutos e fui até o corredor. Dei passos leves até a porta do quarto de Lucas. Encostei o ouvido.
Nada de orações. Apenas o som do teclado de computador e o deslizar de papéis. E então, um detalhe novo. O barulho seco de uma impressora sendo ligada. Voltei para a sala antes que percebessem. A cada noite, uma nova camada do plano se revelava. Eles estavam falsificando mais do que documentos. Estavam falsificando minha vida. 2 dias depois, enquanto ela saía para o mercado, entrei discretamente no quarto de Lucas. Não procurei o cofre. Procurei o lixo. E lá estava, uma folha amassada, com o cabeçalho de uma imobiliária. Autorização de visita agendada para avaliação de imóvel. Assinatura: Marina e eu. Dia e hora: quinta-feira, 14h30. Faltavam 2 dias. Fechei o punho, mas o ódio, mesmo pulsando, não venceu a calma. Porque a vingança exige sangue frio, e eu tinha aprendido com os anos que a pressa é o disfarce do fraco. Decidi agir em silêncio, como eles. Mas a diferença deles, o meu silêncio teria propósito. Naquela noite, quando ela disse, vou lá rezar com o Lucas, eu respondi com um aceno leve e um sorriso sereno. E percebi pela primeira vez medo nos olhos dela. O jogo havia mudado. Eles ainda acreditavam que eu dormia no sofá, que eu fingia cansaço. Mas enquanto eles tramavam na escuridão, eu preparava o terreno à luz do dia. Cada assinatura, cada cópia de documento, cada registro bancário começava a ganhar destino. Meu advogado, meu contador, meu tempo. E assim, dia após dia, fui devolvendo à casa o mesmo silêncio que ela me impôs. Mas o meu silêncio não era fuga, era espera. O dia da visita da imobiliária chegou. Ela saiu arrumada, perfume forte, salto alto, a roupa de quem se prepara para vender algo valioso. Disse que ia ao centro resolver pendências. Eu apenas assenti. Deixei que fosse. Mas naquela tarde, enquanto ela sorria para estranhos em uma mesa de reunião, eu estava sentado diante de um advogado com os papéis originais em mãos, datados, carimbados e verificados. E quando ela voltou para casa mais tarde, encontrou-me exatamente como me deixou. Sentado, calmo, com o mesmo copo de uísque pela metade. Como foi no centro? Perguntei. Cansativo, respondeu. Imagino. E voltei o olhar para a TV. Ela não sabia, mas naquele momento o terreno já estava protegido judicialmente. A venda, bloqueada. O nome dela, investigado. E o filho, envolvido. Naquela noite, quando ela se levantou para rezar, eu quase ri. Porque pela primeira vez percebi que quem precisava orar era ela. E enquanto a porta do quarto se fechava, eu escrevi no caderno, em letras firmes: hoje o silêncio falou primeiro. Depois daquele dia, comecei a enxergar tudo com uma clareza que machucava. Era como assistir a um filme que você mesmo escreveu, mas esqueceu o final. E agora, ele começava a se revelar, um fragmento por vez. As expressões mudaram. Marina já não me olhava com a mesma confiança. Lucas evitava cruzar comigo nos corredores. O clima na casa era o de quem vive sobre um fio, esperando o primeiro estalo antes da queda. Mas eu não apressava o desfecho. O silêncio continuava sendo meu aliado. Enquanto eles fingiam rezar, eu rezava de verdade. Não para Deus, mas para a paciência não me abandonar antes da hora. 2 dias depois da tentativa de venda frustrada, ela saiu cedo dizendo que ia visitar uma amiga doente. O carro dela desapareceu na curva da rua. Lucas, trancado no quarto, digitava freneticamente no notebook, fones no ouvido. Era a chance perfeita. Subi as escadas devagar, ouvindo o som de cada degrau ranger sob o peso da verdade. Entrei no escritório. O ar ali dentro parecia mais frio do que o resto da casa. E o cofre, sobre o móvel, estava novamente no lugar. Mas agora, algo estava diferente. O cadeado tinha sido trocado. Sorri. Porque o medo faz isso com as pessoas.
Elas tentam esconder o que já está perdido. Peguei a chave reserva, aquela que encontrei semanas antes dentro do livro de Camus, e testei. Nada. Marina havia mudado a fechadura. Fiquei alguns segundos em silêncio, pensando. Depois, abri a gaveta inferior da escrivaninha. Dentro, uma caixa de ferramentas poeirenta. Peguei uma chave de fenda, respirei fundo e comecei a trabalhar com calma, como quem desmonta o próprio passado. O clique veio mais rápido do que eu esperava. O cofre se abriu. Lá dentro havia menos papéis do que antes. Alguns faltavam, mas os que restaram diziam mais do que qualquer confissão. Havia uma pasta com o nome Plano L&C, Lucas e Clara. Clara? Demorei um segundo para lembrar. Clara era uma ex-colega de estágio de Lucas, estagiária numa pequena agência de marketing. Mas o que ela teria a ver com tudo aquilo? Abri a pasta. Lá estavam cópias de e-mails, extratos bancários e um comprovante de transferência feito por Marina há 3 meses. Valor alto, quase toda a reserva da poupança. Destinatário: Clara Martins da Silva. Motivo: investimento em sociedade. O estômago revirou. Continuei lendo. No meio dos papéis, encontrei uma carta escrita à mão, dobrada com cuidado. A letra era de Marina. Lucas, se tudo der certo, o dinheiro do seu pai vai resolver nossa vida. A Clara tem o contato certo para passar a propriedade em nome da empresa. Ele não precisa saber. Eu já cansei de esperar esse homem decidir o que é melhor para nós. Agora é nossa vez. Parei. A leitura parecia uma punhalada seca. Não apenas pelo conteúdo, mas pelo tom. Marina falava de mim como se eu fosse um obstáculo, não um marido. Esse homem. O mesmo homem que passou 28 anos ao lado dela. E ali, entre aquelas linhas, estava a real motivação. Não era só dinheiro. Era controle. Era vingança por algo que talvez nem existisse mais. O tipo de rancor que se acumula em silêncio até se transformar em justificativa. Continuei vasculhando o cofre. Atrás da pasta, um pendrive preto. Pluguei no notebook da mesa. Demorou alguns segundos para abrir, mas quando os arquivos apareceram, entendi o tamanho do abismo. Planilhas de contas conjuntas, cálculos de juros, mensagens trocadas entre ela, Lucas e a tal Clara. Mensagens que falavam de liquidação, assinatura duplicada, antecipação de valores. Era um desvio completo. Eles estavam tentando limpar tudo, vender a casa e sumir antes que eu percebesse. No final da pasta, um único documento em papel timbrado de uma empresa imobiliária. Na última página, a assinatura de Clara e o nome do comprador, Marina A. Duarte, representante legal. Ou seja, ela mesma seria a compradora. Ela queria me tirar da casa, me deixar com nada e recomprar tudo em nome dela. Foi nesse momento que percebi o verdadeiro alcance do plano. A fé dela não era um disfarce, era uma metodologia. Ela usava o ritual da oração não apenas para esconder, mas para condicionar o filho, fazê-lo acreditar que tudo era pelo bem da família. Era manipulação espiritual travestida de devoção. Sentei na cadeira, exausto. Olhei o relógio. 14h18. Ainda havia tempo antes que ela voltasse. Peguei o celular, tirei fotos de cada documento, cada tela, cada detalhe. Enviei tudo para o meu e-mail pessoal e depois para o advogado. Escrevi apenas: a peça final está no tabuleiro. Fechei o cofre, recoloquei o cadeado, deixei tudo como estava. Quando desci, o som do portão se abriu. Ela voltava. Senti o cheiro do perfume dela antes mesmo que entrasse na sala. Sorridente, natural, como se o mundo não tivesse desabado nas minhas mãos. Amor, trouxe seu pão favorito, disse com aquele tom doce. Obrigado. Respondi, calmo. E pela primeira vez percebi o quanto o obrigado pode ser uma ameaça quando dito sem alma. À noite, o ritual continuou. Ela se levantou, olhou para mim e perguntou: vai ficar acordado até tarde?
Um pouco, respondi, só revendo umas anotações. Ela assentiu e seguiu para o quarto de Lucas. A mesma cena, a mesma farsa. Mas agora, eu não era mais espectador. Eu era o autor da próxima parte. Peguei o caderno de capa dura e escrevi: hoje descobri que fé em certas bocas é só outro nome para disfarce. Fechei as luzes e fiquei ali, ouvindo os barulhos no corredor. Era curioso como até o som da mentira tem um padrão. E naquela noite, pela primeira vez, percebi que o barulho do cofre se abrindo era idêntico ao som da minha paciência terminando. O silêncio daquela noite tinha gosto de fim. Não o fim ruidoso das discussões, mas aquele que chega como um vento frio, apagando as últimas velas de uma casa antiga. Eu já sabia que ela iria repetir o ritual. Sabia a hora exata em que o som dos passos dela atravessaria o corredor, o ranger da porta, o clique discreto do cofre. Mas dessa vez, eu também tinha um ritual. O meu. O relógio marcava 10 em ponto. Marina levantou-se do sofá com a serenidade ensaiada de sempre. Alisou o vestido, pegou o celular e me olhou por um instante, buscando qualquer sinal de suspeita. Eu sorri, pequeno, controlado. Boa oração, amor, disse. Ela respondeu com um aceno e desapareceu no corredor. Esperei 3 minutos, o tempo suficiente para o som da porta do quarto do Lucas se fechar. Depois, me levantei. A poltrona rangeu sob o peso do que estava prestes a acontecer. Peguei o celular do bolso e o deixei gravando, câmera voltada para o corredor. O microfone captaria tudo, o som do cofre, as vozes, as mentiras. Mas eu queria mais do que prova. Queria presença. Caminhei até a cozinha de propósito, deixando o piso ranger. Peguei um copo d'água, voltei lentamente e parei diante da porta do quarto. Por baixo, a linha de luz amarelada. E o mesmo som metálico. Encostei o ouvido. Está tudo pronto? A voz de Marina. Sim, mas a imobiliária ligou de novo. Eles querem falar com o pai. O tom aflito de Lucas. Deixa comigo. Eu cuido disso. Ele não vai ter tempo de reagir. Amanhã cedo eu levo a documentação para a assinatura final. Houve uma pausa. Ouvi o som do papel sendo rasgado. Depois, a voz de Lucas, mais baixa. Mãe, e se ele descobrir? Ele não vai, disse ela firme. E mesmo se descobrir, ele não vai ter coragem de fazer nada. Aquela frase ficou ecoando em mim. Ele não vai ter coragem. Durante anos fui o homem que resolvia sem elevar a voz, o marido que perdoava, o pai que evitava conflito. Ela confundiu calma com covardia. Mas naquela noite ela aprenderia a diferença. Afastei-me da porta e voltei para a sala. Peguei o telefone fixo, o mesmo que ela achava que eu nunca usava, e disquei o número do advogado. Ele atendeu na segunda chamada. Amanhã, 9 da manhã. Pode protocolar tudo. Disse apenas isso. Ele entendeu. Quando desliguei, voltei para o sofá. O relógio marcou 23h15 quando Marina retornou. O rosto dela estava tranquilo, a voz doce. Dorme cedo hoje? Perguntou. Talvez. Respondi sem olhar. Boa noite, então. Boa noite, Marina. O jeito que pronunciei o nome dela a fez hesitar. Ninguém chama a própria esposa pelo nome completo em tom neutro sem motivo. Mas ela fingiu não notar. Subiu as escadas. E o silêncio voltou a ocupar cada canto da casa. Passei a madrugada acordado. O gravador ainda rodava. Reproduzi o áudio várias vezes. Cada frase dela, cada palavra dele, cada mentira. Todas salvas. Enviei o arquivo para o advogado junto com os documentos escaneados. Anexar ao processo principal. Escrevi na mensagem. Quando o sol nasceu, eu já estava de pé, vestido, pronto. Fiz café, servi 2 xícaras. Marina desceu às 8, apressada, de salto e maquiagem. Vai sair cedo?
Ela riu nervosa. Não precisa, amor. É rapidinho. Deixei que saísse. Lucas ainda dormia. O rosto sereno, inocente. Mas inocência não apaga cumplicidade. Por volta das 9h30, o telefone tocou. Era o advogado. Tudo protocolado. Os bens estão bloqueados, inclusive a conta conjunta. Ótimo. Respondi. Agradeço. Quer que eu envie o comprovante para o e-mail dela também? Sorri. Sim. E copie o filho. Naquele instante imaginei a cena. Marina, no carro, cheque nas mãos, celular vibrando. Ela abre o e-mail e vê o título em letras maiúsculas. Bloqueio de transferência. Investigação em curso. O sangue gelando. O disfarce desmoronando. E eu? Continuei ali, sentado à mesa, tomando o café que ela mesma havia preparado antes de sair. O gosto era amargo, mas pela primeira vez eu o saboreei até o fim. 2 horas depois, o portão se abriu com força. Ela entrou apressada, o salto batendo no piso como um martelo. "O que você fez?" gritou erguendo o celular. Olhei para ela, calmo. "Rezei, Marina, como você me ensinou." O rosto dela perdeu a cor. Lucas apareceu no topo da escada, pálido, confuso. "Mãe, o que está acontecendo?" Ela virou-se para ele sem resposta. Eu continuei. A imobiliária, o banco, os contratos, as transferências, tudo está suspenso. "Você não pode," ela gritou. "Era pra gente, pra nossa família." "Família?" interrompi. A que ora pelas costas ou a que rouba em silêncio? O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Lucas, quieto, desceu devagar, como quem desce uma escada em direção à própria culpa. "Pai," começou. Levantei a mão. "Não," disse. "Agora quem fala sou eu." Fui até a estante, peguei o livro de Camus, abri na página onde o envelope estava guardado e o coloquei sobre a mesa. A vida é empurrar uma pedra montanha acima, sabendo que ela vai cair. Li em voz alta. Mas alguns escolhem empurrar os outros junto. Ela chorava. Lucas baixou a cabeça. Eu só sentia cansaço. Peguei o envelope com os documentos originais e o deixei diante dela. "Leva contigo. São suas cópias. Vai precisar delas." Ela olhou para mim confusa. "Vai me deixar?" "Não," respondi sereno. "Vou sair." "Para onde?" "Para onde ainda exista paz." E antes que ela pudesse reagir, subi, fechei a mala pequena que já estava pronta há dias, desci e atravessei a porta da frente sem olhar para trás. O portão se fechou como um ponto final. Atrás de mim, a casa que um dia abrigou fé, agora guardava apenas eco. O eco da reza mais longa que já fiz. A de quem, por fim, parou de acreditar em quem só sabia mentir olhando para o céu. No começo, o silêncio foi absoluto. Nenhum telefonema, nenhum e-mail, nenhum pedido de explicação. Depois, como era de se esperar, veio a enxurrada. Na manhã seguinte à minha saída, o telefone do advogado não parou de tocar. Marina tentava contato, chorando, alternando entre súplica e raiva. Ele, seguindo as instruções, não respondeu nenhuma ligação. Tudo deveria correr apenas por escrito. Às 10h20, recebi a primeira mensagem dela. "Você destruiu nossa família." 2 horas depois, "Podemos conversar, resolver isso entre nós." E à noite, "Pelo amor de Deus, não faça isso com o Lucas." Nenhuma resposta. O processo de bloqueio já estava em andamento. As contas conjuntas congeladas, a venda do imóvel cancelada, a investigação formal aberta. Aquele contrato falsificado agora era evidência, e o áudio da oração havia sido anexado ao inquérito. Mas o que mais me impressionava não era o efeito jurídico, era o humano. O modo como, em poucos dias, a casa que parecia o templo da devoção virou um cenário de desespero. Na terça-feira, o banco entrou em contato comigo para confirmar a suspensão definitiva das transações. A gerente me contou, em tom reservado,
que Marina havia aparecido lá pela manhã. Ela chorou na minha mesa, Sr. Duarte. Disse que o senhor estava se vingando. Eu apenas agradeci a informação. Vingança era uma palavra pequena demais para o que eu sentia. Aquilo não era revanche, era limpeza. Na quinta, fui buscar algumas coisas que havia deixado na casa. Avisei antes, não por gentileza, mas por segurança. Quando o portão se abriu, vi o mesmo jardim que eu mesmo havia plantado há 20 anos, mas agora sem vida. As flores murchas, o mato alto. Ela apareceu na porta, abatida, o rosto pálido, os olhos fundos. Lucas atrás dela, de cabeça baixa. Você não podia ter feito isso. Foi a primeira frase dela. Fiz o que precisava. Respondi. A verdade é que você se enganou. Eu nunca fui fraco. Ela segurou a porta como se o batente fosse o último apoio antes do abismo. Eu só queria garantir o futuro dele. Roubar o presente de alguém nunca garantiu futuro nenhum. Respondi. Ela não replicou. Lucas tentou dizer algo, mas as palavras morreram na garganta. Eu apenas peguei a mala que deixara no canto da sala. Meus livros, a caneca do escritório, o álbum de fotos da família. Antes de sair, olhei para o retrato emoldurado na parede. Nós três, sorrindo na praia, quando ainda acreditávamos em permanência. Guarda isso, disse, apontando para a foto. Vai te lembrar do que você destruiu. Fechei o portão sem olhar para trás. Foi a última vez que pisei naquela casa. Nos dias seguintes, os efeitos do contragolpe se espalharam como fogo silencioso. O banco comunicou o bloqueio total dos fundos usados nas falsificações. A imobiliária rescindiu o contrato por fraude. A conta de Lucas foi investigada e congelada. E o nome de Marina entrou numa auditoria interna do banco. O mundo deles, que antes parecia tão sólido, começou a se desmanchar. As máscaras caíram, não com barulho, mas com lentidão, como se até a vergonha tivesse medo de se revelar de uma vez. Na semana seguinte recebi um envelope do advogado. Dentro, um relatório completo. O patrimônio estava a salvo, a investigação seguia, e a recomendação era que eu mantivesse distância. No rodapé, ele escreveu à mão: o silêncio é a melhor defesa quando o inimigo se alimenta de palavras. Guardei o bilhete junto do meu caderno de anotações. Durante as noites seguintes, comecei a dormir de verdade. O tipo de sono pesado que só vem depois de meses em que o corpo vive alerta. E pela primeira vez não sonhei com eles. Sonhei com o mar. Um mar calmo, infinito, que parecia respirar junto comigo. Na sexta, enquanto caminhava pela orla da cidade vizinha, recebi uma mensagem curta de um número desconhecido. Não temos mais nada. Espero que esteja satisfeito. Li, apaguei e continuei andando. O som das ondas era a única resposta que eu precisava. Alguns diriam que o que eu fiz foi cruel. Mas a crueldade não está em devolver o golpe. Está em deixar o mentiroso acreditar que nunca seria descoberto. Eles me roubaram o chão, e eu apenas tirei o tapete de volta. Uma semana depois, Lucas me procurou. Veio até o escritório do advogado de cabeça baixa. Disse que não sabia de tudo, que só seguia as instruções da mãe. Eu o ouvi em silêncio, sem interromper. Quando terminou, ele chorou. Não o choro de quem sente culpa, mas o de quem percebeu tarde demais o que perdeu. Eu queria pedir desculpa, disse. Só isso. Assenti. Filho, o problema não é errar. É se acostumar a errar e achar que é certo. Ele não respondeu. Apenas saiu. Naquela noite escrevi no caderno: o silêncio tem dois lados. Um pune, o outro protege. E era verdade. Meu silêncio havia punido o engano, mas também me havia protegido de me tornar o mesmo tipo de pessoa que eles foram comigo. O contragolpe estava completo. A casa, bloqueada. Os bens, intocados. O nome, limpo. E, acima de tudo, a consciência, intacta. No dia seguinte, recebi uma ligação do advogado confirmando o encerramento provisório do caso.
O senhor está livre? Disse ele. E eles, bem, terão que começar do zero. Agradeci, desliguei e fiquei olhando para o mar pela janela. O céu começava a mudar de cor, aquele tom de fim de tarde que mistura dourado e cinza. O mesmo tom que sempre teve a minha vida. Parte luz, parte sombra. Mas pela primeira vez, eu sabia que o que viria depois não seria escuridão, seria paz. Peguei o caderno e escrevi a última frase do dia. A oração acabou. Agora, quem responde é o silêncio. Nunca pensei que o silêncio tivesse som, mas agora sei que tem. É o som do vento batendo contra as cortinas de um lugar onde não há mais nada a esconder. Faz 3 meses desde o dia em que deixei aquela casa. 3 meses desde que parei de ouvir a palavra reza, usada como disfarce. 3 meses desde que parei de duvidar do que o instinto me dizia. Hoje, o relógio da parede marca as mesmas 10 horas de todas as noites em que ela dizia: vou lá rezar com o Lucas. Mas aqui, nesse pequeno apartamento onde o mar cabe inteiro pela janela, ninguém levanta para orar. Só o barulho das ondas quebrando a distância, o chiar do bule sobre o fogão e o tic-tac que preenche o espaço como uma lembrança domesticada. Aprendi a gostar do silêncio outra vez. Não o silêncio da suspeita, o da paz. Aquele que não pesa no peito, que não sufoca, aquele que apenas existe. A rotina é simples. Acordo cedo, caminho na areia, tomo café com um vizinho aposentado que só fala sobre pescaria e política e depois escrevo. Escrevo tudo. Não para publicar, mas para não esquecer. Cada linha é uma forma de manter viva a lembrança de quem eu fui e de quem decidi não ser mais. Ainda penso em Marina às vezes. Não com ódio, com distância. Penso em como 2 pessoas podem se perder dentro do mesmo teto, rezando para deuses diferentes. Ela acreditava que fé era esconder o que não podia explicar. Eu aprendi que fé, no fim, é aceitar o que não se pode mudar. O Lucas mandou uma carta há algumas semanas. Dizia que arrumou um emprego em outra cidade, que estava tentando recomeçar. Não pediu perdão, mas também não tentou se justificar. Apenas escreveu. Aprendi que quando a gente mente para quem confia, o castigo não vem dos outros, vem de dentro. Guardei a carta dentro do caderno de capa dura, entre as anotações do dia em que tudo começou. O mesmo caderno onde escrevi. Eles acham que rezam. Eu observo. Hoje, reescreveria diferente. Eles oravam para esconder. Eu observei para me libertar. Algumas noites ainda acordo no meio da madrugada e olho o relógio. 10h10. A hora das antigas orações. E sem perceber, sorrio. Porque agora, nesse horário, o único som que preenche o quarto é o do mar lá fora, repetindo o mesmo refrão infinito, o mesmo ciclo de vai e vem. Parece um tipo diferente de prece, uma prece que não exige joelhos nem promessas, apenas presença. Há dias em que caminho até o pier e fico observando os barcos indo e vindo. Os rostos são diferentes, as histórias também, mas todos têm algo em comum. Ninguém olha para trás. E talvez seja isso o que finalmente entendi. Não é sobre esquecer, é sobre não precisar mais se defender da memória. Na semana passada, recebi um envelope do advogado com o encerramento oficial do processo. Nada mais a ser feito. Sem pendências, sem audiências, sem ruídos, tudo resolvido. Assinei o último documento e devolvi com uma única observação escrita à mão. O caso está encerrado. E o coração também. Voltei para casa andando devagar. O céu estava cinza, o vento frio, mas por dentro eu sentia algo parecido com calma. Daquela calma que não vem de vencer, mas de não precisar lutar mais. Chegando em casa, fiz o que venho fazendo desde o primeiro dia em que vim para cá. Acendi uma vela na janela, não por fé, mas por gratidão. Pela lição, pelo recomeço, por ainda estar inteiro. Sentei-me na poltrona, a mesma que trouxe da antiga casa, a única herança que quis manter,
e fiquei olhando a chama balançar. Por um instante, o reflexo do fogo me fez lembrar dela e do filho, das orações falsas, do som metálico do cofre. Mas não senti dor, senti distância. E, de certa forma, paz. Peguei o caderno e escrevi a última frase. O perdão é o silêncio depois do barulho. Fechei devagar, deixei sobre a mesa e olhei para o mar. O vento apagou a vela sem que eu precisasse soprar. E naquele instante, entendi que talvez aquilo fosse o verdadeiro amém. Não o amém que encerra uma prece, mas o que sela um ciclo. O amém de quem não reza mais para ser ouvido, mas para continuar em paz. E quando o relógio marcou 11, o último som que ecoou na casa não foi o de culpa nem lembrança. Foi o das ondas lá fora, dizendo baixinho o que eu esperei a vida inteira para entender. Está feito.